Sabe o que é mais louco? Não são os outros que te tiram do sério. É você quem entrega o controle da sua vida emocional para eles. Sabe aquele dia que tinha tudo para ser leve, produtivo, até feliz, até que de repente um comentário atravessado, um olhar torto, uma crítica boba, uma mensagem ali que foi ignorada simplesmente derruba o seu humor. E quando você percebe, já tá aí, de cabeça quente, coração tá disparado, com 1000 diálogos internos acontecendo só na sua cabeça. O mais louco, isso não foi causado pelo outro. Foi você quem, sem perceber, entregou a chave da sua vida emocional para alguém que, na prática, nem deveria ter esse acesso. E olha, eu não tô te julgando, nem de longe. Isso é mais comum do que você imagina. Acontece inclusive comigo. Acontece com você, acontece com mais gente do que você pensa, né? Só que aqui tem uma pergunta que você precisa se fazer, e não dá para fugir dela. Quem de fato tá no controle da sua vida? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista em ajudar as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida tendo mais foco, mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, clica lá no sininho para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e te dar aquela energia que eventualmente é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Quem de fato está no controle da sua vida? Talvez você ache que a resposta é óbvia. Ah, sou eu, claro, mas será realmente que é você? Eu quero que você imagine a sua mente como se fosse uma casa, uma casinha aconchegante, organizada, às vezes nem tanto, né? Onde você guarda os seus pensamentos, as suas emoções, as suas memórias, os seus projetos. Só que no meio da correria, das nossas cobranças, do caos do dia a dia, você deixa a porta aberta. E qualquer um que passa, um colega, um familiar, um desconhecido do trânsito ou alguém da internet, simplesmente entra e fala o que quer, bagunça tudo, deixa um lixo emocional no seu sofá e sai. E quem fica ali para limpar? Você, né? Se parece exagero, deixa eu te contar uma história real. Recentemente, uma pessoa próxima foi numa festa de 15 anos, né, uma festa de família, aquele evento cheio de pessoas que você gostaria de estar, memórias sendo criadas, músicas, aquele clima de celebração, né? Tudo estava tranquilo, até que ela se desentendeu com um garçom. Coisa boba, né? Uma troca de palavras ali atravessada. Poderia ter seguido em frente, ignorado, dado um significado diferente, mas não. Ela ficou tão transtornada pela situação, tão indignada, com tanta raiva, sensação de desrespeito, que ela simplesmente pegou as coisas e foi embora. Ela perdeu um momento, ela perdeu a festa, ela perdeu uma memória que poderia ser feliz e porque ela permitiu que algo externo sequestrasse o estado interno dela. Agora, olha para a sua própria vida. Quantas vezes você já permitiu que algo externo sequestrasse o seu controle emocional? Talvez não tenha saído fisicamente, mas saiu emocionalmente de uma conversa, de um dia inteiro, de uma experiência, porque alguém não te tratou como você gostaria, porque alguém interpretou um gesto de forma diferente, ou uma fala, ou até um silêncio como um ataque, como uma rejeição, como uma crítica. Isso não te torna fraco de jeito nenhum, te torna humano, né? O problema é que a maioria de nós vive sem perceber que está operando no modo automático, né? Acredita que está no controle, mas na prática vive sendo conduzido pelos gatilhos emocionais externos que são trazidos para você. É como se todos os dias você acordasse, colocasse a chave da sua casa emocional na porta e dissesse: pronto, mundo, quem quiser entra, quem quiser faça a bagunça que precisar. Se você acha que isso é coisa de personalidade, tipo, eu sou assim, eu me afeto fácil, deixa eu te contar uma coisa. Não é sobre personalidade, é sobre biologia, é sobre como o seu cérebro foi programado para funcionar. O nosso cérebro, ele carrega um código mais antigo do que a vida moderna, né? Código que quando a gente vive em grupo, a questão é de sobrevivência. Lembra? Eu já falei isso várias vezes nos episódios anteriores. Ser aceito significa continuar vivo, ser rejeitado significa literalmente risco de morte. E sabe o que é mais doido? Seu cérebro continua operando nesse sistema hoje em dia. Por isso que qualquer sinal real ou até imaginário que você tenha de rejeição, de crítica, de exclusão, de desrespeito, dispara dentro de você um alarme que te coloca no modo de luta e fuga. E não importa se é um olhar torto numa reunião, um comentário no almoço de família, uma mensagem não respondida ali no WhatsApp, para o seu cérebro tudo isso é interpretado como uma ameaça. O problema é que esse alarme, que já lá atrás fazia todo sentido,
hoje dispara em situações que de longe não fazem mais sentido, não são uma ameaça real. Mas se você não aprender a lidar, a gerir ele te sequestra. Aposto que você já ouviu falar de sequestro da amígdala, né? E esse sequestro, ele não acontece no campo racional, ele acontece no sistema límbico, lá no centro do seu cérebro, mais especificamente numa estrutura chamada amígdala cerebral. E ela dispara um alerta, libera cortisol, acelera seu coração, faz suas mãos suarem, seu pensamento vira uma montanha russa. A questão é que a amígdala ela não diferencia uma ameaça real, tipo um leão vindo de uma direção para te pegar, de uma ameaça percebida, tipo um colega que não respondeu ali um Slack, um Teams, né? E aí, sem perceber, você passa o dia inteiro reagindo como se estivesse em risco, como se cada desconforto social, cada tensão relacional, cada pequeno desconforto que acontece ali no seu dia a dia, na prática, fosse uma ameaça à sua sobrevivência. Por exemplo, sabe aquele dia que você acorda bem, está de bom humor, vai trabalhar animado, até que cruza com alguém que faz um comentário esquisito, meio ali maldoso, meio passivo-agressivo, né? E aquilo te acerta. E sem perceber, você já não está mais no presente. Você está preso num espiral mental ali, ensaiando respostas, se remoendo, questionando, se defendendo, tudo dentro da sua cabeça. Só que, muitas vezes, quem falou nem percebeu, nem te mirou, nem te atacou, talvez nem tenha tido a intenção, talvez nem lembre do que disse, né? Mas você já entregou o volante, né, do seu carro, o volante emocional da sua vida na mão dessa pessoa. Não é o que o outro faz que te machuca, é o que você acredita que aquilo significa. E a neurocientista Lisa Feldman, ela explica isso no livro How Emotions Are Made, né, como as emoções são feitas. Ela mostra que as emoções não são respostas automáticas ao que acontece fora. Elas são, na verdade, a construção interna, né, a partir das experiências passadas, memórias, crenças que têm algum significado para você, coisas que você aprendeu a dar atenção. E aqui tem um divisor de águas, né? Se uma emoção é construída, ela também pode ser desconstruída ou reconstruída, né? E outro nome que não pode faltar aqui é do Eckhart Tolle, que ele é o escritor do clássico O Poder do Agora, e ele fala: nada do que acontece lá fora tem poder de te tirar do seu centro, a não ser que você permita. E se você entendeu isso, parabéns, de verdade. Porque essa é a percepção, já começa a virar a chave, já começa a te devolver aquilo que você nem sabia que tinha perdido, a autonomia sobre você. O que quase ninguém te conta é que por trás desse sequestro emocional existe sim uma tentativa totalmente inconsciente de controle. Sim, por incrível que pareça, de controle. Porque no fundo, quando você se abala com o que o outro faz ou com o que o outro deixa de fazer, existe um desejo seu, muitas vezes invisível até para você mesmo, de que o outro valide, de que o outro te reconheça, te trate como você gostaria de ser tratado. A lógica inconsciente é mais ou menos assim. Se ele me tratasse diferente, eu me sentiria bem. Se ele não tivesse falado aquilo, meu dia estaria ótimo. Se ele me reconhecesse, eu não estaria mal. Percebe o ciclo? Seu bem-estar começa e depende do comportamento alheio, do comportamento dos outros. E isso simplesmente não é sustentável. Porque, aqui vai um spoiler, né? Você nunca vai controlar o outro. Nunca. Se você ainda acha que isso não se aplica a você, responda para si mesmo. E agora, com toda honestidade, quantas vezes você já ficou mal porque alguém não respondeu sua mensagem? Porque alguém não te olhou do jeito que você esperava que olhasse? Porque não te deu o feedback, o elogio, o carinho, a atenção que você imaginava que merecia? Seja sincero, porque é exatamente o mecanismo que te prende na dependência da aprovação externa. Sem perceber, você transforma a sua autoestima num aplicativo, vamos dizer assim, numa rede social, esperando ali likes, né, o tempo todo, né? E quando os likes não vêm, ou não vêm do jeito que você imaginava, na hora que você queria, na quantidade que você gostaria, a sua paz, ela desmorona. E aqui tem uma chave que precisa realmente ser virada, de qualquer jeito. Você não reage ao que acontece, você reage à história que a sua mente, que a sua cabeça cria sobre o que acontece. Pensa assim, o fato acontece, sua mente interpreta, você reage, não ao fato, mas à interpretação. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Alguém te olha torto, a sua cabeça dispara. Tá vendo? Tá me julgando, não gosta de mim, acha que eu não sou bom o suficiente. E você reage a essa história. Fica irritado, fica magoado, fica na defensiva. Só que, e se o olhar nem fosse para você? E se nem fosse julgamento? E se a pessoa
tivesse ali perdida nos próprios pensamentos, nos próprios problemas, nas próprias dores que ela tem, e você simplesmente não tem nada a ver com isso. Percebe o tamanho do tempo, da energia, da vida que você perde reagindo a roteiros que a sua própria cabeça, que a sua própria mente inventa? Quer saber se esse ciclo está rolando aí dentro da sua cabeça? Então, se liga aí nesses sinais. Se o seu humor oscila o tempo todo, dependendo do que os outros fazem ou dizem, é um sinal. Você vive ensaiando discussões, respostas, diálogos internos só na sua cabeça? Outro sinal. Evita pessoas, lugares ou situações, não porque está fazendo uma escolha consciente, mas porque tem medo de se sentir mal de novo, está evitando? Mais um sinal. Vive na defensiva, qualquer coisa parece que é um ataque, é um julgamento, é uma rejeição. Se arrepende com frequência de reações impulsivas, exageradas, só percebe isso depois que ali a poeira baixa, né? Se você se identificou com 2 ou 3 ou mais desses, não é coincidência, é um alerta. Aqui entra uma verdade que é uma das mais desconfortáveis, mas também é bem libertadora, né? Enquanto sua paz depender do comportamento dos outros, ela nunca vai ser sua. Nunca. Nunca vai ser sua. Você vai viver como refém, refém da sogra, refém do colega, refém do chefe, refém da esposa, do parceiro, dos pais, dos filhos, das redes sociais, da vida inteira. E talvez sem perceber, você já está vivendo assim há muito mais tempo do que você gostaria, né? O psicólogo Daniel Goleman, que criou o livro Inteligência e popularizou esse conceito, ele explica isso. Ser inteligente emocionalmente não é sentir, deixar de sentir. Não é ser frio, não é ser indiferente, não é ser insensível, né? Na verdade, é desenvolver a capacidade de reconhecer o que você sente, entender de onde vem aquilo que você está sentindo e, a partir disso, escolher como você quer reagir. Isso significa que você terá autorregulação. E sem isso, você vira refém do impulso, do gatilho, da amígdala cerebelar, que faz ali aquele disparo como se a sua vida estivesse evitando uma ameaça, né? Como se você estivesse sobrevivendo, né? Sem autorregulação, você não vive, você reage o tempo todo, sem parar, sem controle e sem paz. Um outro ponto é carregar o que não é seu, não é empatia, é desrespeito com você, é autossabotagem, é adoecimento. Muita gente confunde empatia com fusão, né, emocional. Empatia é quando você sente com o outro, percebe, se conecta, mas sem perder você no meio do processo, né, mantendo a sua individualidade. Fusão emocional é quando você perde o limite, quando você não percebe mais onde termina o problema do outro e onde começa o seu, né? E aí tudo que você pensa, faz ou diz vira um problema. E o que o outro fala também vira seu, né? Você carrega, você absorve, você sofre. E se até aqui você tinha alguma dúvida, eu vou te dizer claramente, ninguém vai te proteger ou ninguém vai proteger a sua paz por você. Ninguém mesmo. Se você não aprende a cuidar disso, se você não estabelece limites internos, emocionais, mentais, você vai pensar a vida inteira vivendo no modo reativo, no modo sequestrado, no modo refém. Isso acaba virando sobreviver, né? A boa notícia, se você aprendeu a viver assim, é que também dá para viver diferente, dá para mudar isso. Se existe uma ferramenta que sozinha já tira metade dos seus dramas emocionais, é a pausa. Sim, parece simples e parece bobo. A pausa é uma das melhores ferramentas. Sabe aquele momento que alguém te fala alguma coisa que te atravessa? Quando seu corpo dispara, como eu falei, o coração, você fica vermelho, o coração acelera, a respiração muda, sua mão começa a suar. Pois é, nesse momento é o momento que a amígdala toma controle sobre o teu comportamento. O cérebro emocional te sequestrou. E o que vem a seguir nem sempre é a reação que você gostaria de ter, uma reação automática. É gritar, é se fechar, é fugir, é se defender, é machucar o outro, né? Ou se machucar também. Só que existe um espaço, sempre existe um espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Existe um pequeno espaço, e nesse espaço mora o tempo para a sua liberdade de tomada de decisão. Então, respira 3 segundos, só isso, respira. Inspira fundo, faz de novo mais uma vez, faz de novo uma terceira vez, lembra? Conta até 10. Pergunta para si mesmo, naquele mini intervalo, o que de fato está acontecendo aqui dentro? Isso é real ou é uma história que a minha mente está criando? Eu estou reagindo ou eu estou interpretando? Parece pequeno, né? Parece simples, mas isso muda o teu comportamento. Quando você faz
Isso, você está ativando o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por escolhas conscientes, pela autorregulação, pela tomada de decisão de forma mais consciente, vamos dizer assim. E nesse exato instante, você desativa o comando da amígdala, que é o que te coloca naquele piloto automático, como eu falei. O nome disso, na prática, é mindfulness, né? É trazer você para o momento presente. Mas aqui não é nada daquela visão estereotipada de meditação zen, senso, silêncio absoluto, não. Aqui é um treino mental, é uma performance emocional. É você trazer o comando de volta para você. Outra ferramenta que você deve usar sempre é a desintoxicação da aprovação alheia. Aqui vai aquela verdade nua, crua e direta. Ninguém vai te validar na medida que você quer, na frequência que você espera, do jeito que você imagina. Não vai ser assim, nunca vai ser assim. Se a sua autoestima ainda depende do que o outro diz, do que o outro pensa, do que o outro faz ou não faz para você, você não está no controle, você está terceirizando a sua paz. Porque não é papel do outro e nunca foi. O que significa, na prática, é que você aprende a se validar internamente, ou seja, você vai viver a vida inteira esperando como se você tivesse um aplicativo de likes. Então, para melhorar isso, vai um exercício aqui para ajudar a mudar, né? Pega um papel e responde assim: quais são meus verdadeiros valores, meus princípios, os valores de verdade? O que eu admiro em mim mesmo? Quais são as conquistas ou características e qualidades que eu tenho, que eu valorizo, independente do que a outra pessoa diga? O que eu não abro mão, não negocio com ninguém, não deixo para depois, porque é parte fundamental de quem eu sou. E se você nunca fez isso, você vai perceber uma coisa: muito do que te machuca lá fora só te machuca porque você nunca construiu essa base sólida internamente, né? Você nunca fez essa autorreflexão. No momento em que você tem essa clareza, você deixa de ser dependente de aprovações externas e passa a ter mais controle sobre o que você pensa de você mesmo. E a última ferramenta ela é quase lúdica. Agora é hora de pegar aquela metáfora da casinha emocional que eu falei lá no começo, que começou com uma imagem mental, e transformar na prática em realidade, né? Pega um papel, você vai começar a desenhar uma casa com porta, janelas, outros cômodos que você quiser. O objetivo é fazer um mapeamento claro de quem você permite ou não permite mais ter acesso às suas emoções, à sua energia, aos seus espaços internos, né? Defina as portas. Na porta você vai escrever o seguinte: quem tem acesso direto às minhas emoções, às minhas conversas íntimas, às vulnerabilidades e à minha energia? Faça algumas perguntas como: fulano ainda tem a chave para minha vida? Deveria? Ciclano vive invadindo. Eu quero continuar permitindo? Se a resposta for não, anota do lado: porta trancada para fulano de tal. Se a resposta, por outro lado, for sim, então você está liberando essa pessoa nesse cenário. Entrada liberada para ciclano. Depois você vai definir as janelas, o que você observa. Na janela você vai escrever: o que eu escolho observar, o que eu escolho entender, perceber, mas sem deixar que isso entre. Ou seja, você está observando de dentro, mas sem deixar que isso entre. Faz a lista de situações ou pessoas ou temas que você precisa acompanhar, mas que não quer se contaminar emocionalmente em relação a eles. Por exemplo, discussões de famílias. Eu vejo, mas eu não vou entrar. Discussão política, então, não vou entrar nessa discussão. Opiniões alheias sobre a sua vida. Fulano, você devia fazer isso. Você ouve, mas ok, não absorve, está lá do lado de fora. Crises no trabalho que eventualmente nem são suas. Você percebe a crise, mas você não carrega isso para você. Você pode até ter empatia. Escreve na janela: eu vejo, entendo, mas não levo para dentro. E anote essas situações. E tem os cômodos, né, que você vai criar. Os cômodos, você vai nomear ele com algo que é importante para a sua vida. Por exemplo, projetos e sonhos, relacionamentos saudáveis, saúde emocional, tudo que você entende que para você é muito importante. E aí, para cada cômodo, você vai responder: quem eu convido para esse espaço? Quem não tem mais acesso a esse espaço aqui? Por exemplo, no cômodo meus projetos ou meus sonhos, eu divido com quem me apoia, com quem não me sabota. Por exemplo, fulano e ciclano. No cômodo saúde emocional, você pode falar: esse espaço é só meu, ninguém vai influenciar na minha saúde emocional. Eu não vou deixar que opiniões externas entrem. Anota isso lá. E você termina esse exercício com, vamos dizer assim, um mapa, né? Uma planta baixa, sabendo exatamente quem pode acessar e quem não pode acessar
os seus espaços internos e como se proteger sem isolar, sem que você se isole, né? Sem você se fechar, mas também sem abandonar quem é você. E se em algum momento, no meio desse caminho, você pensou que proteger a sua paz significava se tornar distante, frio, indiferente ou insensível, deixa eu te dizer aqui, ou pelo menos eu quero que você entenda, não significa, nunca foi sobre isso. Proteger a sua paz não é se afastar do mundo, não é virar pedra, não é construir muros, é construir filtros, é sobre discernir, é sobre escolher com clareza quem acessa, quem permanece, quem sai e principalmente quem nunca mais deveria ter acesso ao que é sagrado, ao que é importante para você. Existe sim uma linha muito tênue entre aprender a se proteger emocionalmente e, sem perceber, se fechar completamente. De fato, tem gente que ainda se blinda tanto que vira ali uma fortaleza. Ninguém mais entra, ninguém mais acessa. Só que nesse processo também não entra amor, não entra afeto, não entra nenhuma conexão, nenhum relacionamento. Do outro lado, tem gente que vive completamente exposto, sem filtro, sem limite, absorvendo tudo, carregando tudo, se afogando no caos dos outros, como se fosse obrigação sua resolver, sustentar e suportar todo mundo. Nenhum desses extremos funciona, nenhum vai te trazer paz de verdade. O caminho não é se fechar, o caminho é escolher de forma consciente quem entra, quem fica, quem sai e quem nunca mais vai voltar, né? E como eu falei antes, tem uma chave aqui que quando você sabe, né, quando você aprende, te liberta. Nem tudo é sobre você. Aliás, quase nada é sobre você. A crítica que você recebeu pode ser mais sobre a dor do outro do que sobre você. O tom atravessado talvez não seja sobre você, é sobre o outro transbordando a frustração dele, o cansaço, os limites dele, alguma coisa que não foi resolvida. O julgamento quase sempre é uma projeção, gente despejando em você aquilo que não sabe, ou não pode, ou não quer olhar em si mesmo. Você não precisa transformar tudo o que acontece em uma questão pessoal. Nem todo silêncio é rejeição, nem toda ausência é um recado, nem toda pedra foi jogada para acertar você. Quando você entende isso, não é só relacionamento lá dentro de verdade. É um peso gigante simplesmente que desaparece. Se tem um modelo mental que te salva de metade dos seus dramas, é o modelo do triângulo de responsabilidade. Funciona assim, para qualquer situação que te afetar, você vai pensar num triângulo e esse triângulo tem 3 pontas. Na primeira ponta, você vai perguntar, isso é meu? Se é meu, eu cuido, eu assumo, eu resolvo, eu transformo, eu estou falando aqui de autorresponsabilidade. No outro lado, você vai ter, isso é do outro? Se é do outro, eu devolvo, eu não carrego, eu não me responsabilizo pelo que não é meu. Ou, na outra ponta, isso é da vida? Se é da vida, ou seja, não depende de mim e nem do outro, eu aceito, simplesmente assim. Parece simples. E porque a partir disso você para de carregar pesos que não são seus para tentar consertar a vida, para tentar consertar o que não te cabe, para você parar de sofrer e entender que você não está no controle de tudo. E por fim, lembre-se de ter limites, sabe? Aquela ideia de que colocar limites é uma coisa grosseira, é ser agressivo. Esquece. Isso é mito, isso é crença limitante, isso é um disfarce de quem nunca aprendeu a se posicionar. Aqui vem uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver de verdade. Proteger a sua paz sem desconectar do mundo, a comunicação assertiva. Você pode e deve dizer coisas como, por exemplo, eu entendo a sua opinião, mas eu escolho algo diferente para mim. Pô, isso é importante para você, mas talvez não faça sentido para mim. Eu te respeito, mas a sua expectativa não é uma obrigação e nem é a minha expectativa. E sabe o que vai acontecer quando você aprender a fazer isso? Quem te ama te respeita ainda mais. E quem te incomoda revela que nunca quis você livre, que queria te controlar. Para ficar ainda mais claro, eu vou trazer aqui 5 situações que te testam e como se proteger sem se fechar, sem se isolar. Pressões familiares disfarçadas de preocupações. Sabe aquele almoço de família em que alguém solta: você não acha que já está na hora de você arranjar um emprego de verdade? Isso acontece até muito com empreendedores, né? Se continuar desse jeito, você vai ficar sozinho. Ah, eu falo isso porque eu te amo, mas olha, desse jeito ninguém vai te aguentar. Tudo vem com aquela embalagem da preocupação, mas na prática a crítica, o julgamento é uma invasão. Então você tem que responder: olha, eu te agradeço pela preocupação, mas eu confio nas escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Simples assim. Segundo,
Microagressões no trabalho. Aquela piadinha na reunião que vem disfarçada de humor, mas que atravessa feito faca, né, ali na hora, tá te alfinetando. Nossa, fulano, o ciclano hoje resolveu trabalhar. Tem gente aqui que é pago para fazer o básico, né? Ah, é só brincadeira, não leva pro lado pessoal. Essa daí, então, acontece o tempo todo. Só que você leva, né? Isso dói, isso acumula. Então, responda. Quando você fala assim, eu me sinto desrespeitado. Eu prefiro que a gente mantenha uma comunicação que seja mais respeitosa daqui para frente. Parece formal, mas tem que ser assim, para a pessoa entender que você não está brincando. Silêncios que machucam, ghosting, né? Aquela amizade que some sem explicação, aquela pessoa que te procurava todos os dias e do nada desaparece, o parceiro que para de responder, o colega que finge que você não existe mais, e você fica ali se perguntando, mas o que eu fiz de errado? Por que essa pessoa começou a me tratar assim? A reflexão interna, ela é: o comportamento do outro não define o meu valor. Quem escolhe se afastar, se retirar, sumir, escolhe não estar na minha vida. E quem perde não sou eu, é o outro. Ambientes tóxicos, né? Sabe aquele grupo de WhatsApp que virou mais um campo de batalha, de disputa do que de apoio? Aquela roda de conversa que só rola fofoca, julgando as pessoas ali do trabalho, do seu ciclo, aquela crítica velada, competição disfarçada, né? Aquele timeline que te deixa mais ansioso, inseguro e esgotado do que inspirado? Se pergunta com toda sinceridade, tá aqui, tá me nutrindo ou tá me adoecendo, tá me deixando mal? Se a resposta for, cara, tá me deixando mal, você precisa simplesmente sair e não precisa justificar. Levanta, sai, vai embora, fecha a porta, descurte, para de seguir. E a própria autocrítica desmentida, né? Aquele diálogo interno cruel que você dispara ali sem aviso, tá vendo? Você nunca acerta, você nunca conseguiu, ninguém te suporta, você não é bom nisso, você é péssimo nisso, você é ridículo, você é um fracassado, ninguém te leva a sério. E sabe por quê? Porque você não merece. E se você parar para observar, essa voz que te sabota, que te humilha, que te paralisa, ela não tá do lado de fora, ela mora aí dentro de você. Então a pergunta mágica e reflexão aqui é, se eu não falaria isso para alguém que eu amo, por que eu falo assim comigo? E se você não tiver uma resposta, comece a reconstruir a relação com você mesmo. A vida não vai parar de te testar, nunca. Presta atenção, isso é sério. O mundo não vai parar de te testar nunca. O trânsito não vai magicamente se tornar mais tranquilo, mais gentil. As pessoas não vão, de repente, se tornar conscientes, simpáticas, educadas, ter bom senso. O chefe, que eventualmente é tóxico, não vai acordar iluminado. O parente que te julga não vai do nada virar seu terapeuta. A vida não vai, de forma alguma, se moldar para te deixar em paz. Porque o mundo não muda para te agradar. Quem muda é você. Você tem duas opções. Continuar vivendo refém dos olhares e das opiniões alheias, dos julgamentos, das críticas, das rejeições, que na maioria das vezes nem são sobre vocês, ou levanta agora, ajusta sua postura, segura essa chave que sempre foi sua e assume de volta o controle da sua vida emocional. Porque no fim, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Portas fechadas para quem não sabe cuidar nem da própria bagunça. Janelas abertas para quem te nutre, te inspira, te fortalece. E, acima de tudo, presença total, absoluta, inegociável dentro da sua própria casa emocional. Agora eu te pergunto, e aqui sem rodeios no final desse episódio, o que você vai fazer com isso que você aprendeu? Você vai continuar no piloto automático, terceirizando sua paz, sua vida, sua energia, ou vai finalmente assumir o controle de volta do que é seu? A escolha é sua. Ela sempre foi sua. E se você quer continuar essa jornada de reflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série. É um treinamento dividido em 3 pilares que eu criei. O primeiro pilar é o do autoconhecimento, que vai te ajudar exatamente a entender como é que é o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que os seus comportamentos são assim e o que precisa ser ajustado. O segundo pilar é o pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento, como construir e manter bons hábitos e como se livrar das armadilhas que vão acontecer no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor, burnout e muitas outras. E por fim, a gente vai ter o pilar da autogestão, que vai te permitir
planejar, executar, monitorar as suas ações, e aí com técnicas e ferramentas que vão te dar não só uma clareza, mas também vão servir de bússola por todo esse percurso da sua jornada até que você conquiste os seus objetivos. E dentro desse treinamento, eu vou ser o seu guia, né? Eu vou ajudar você sempre que for necessário, como se fosse um processo ali de coaching ou de mentoria. Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio, e caso as inscrições, no momento que você entrar, não estejam abertas, vai ter ali uma lista de espera para você ser avisado assim que a próxima turma abrir. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curta, compartilha, assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.